Nicole, a Polícia Civil do Estado de Goiás investiga um crime de tentativa de homicídio contra uma criança de apenas 10 anos de idade. O pequeno João Miguel estava em Planaltina, Goiás, quando ele foi surpreendido por um adolescente em conflito com a lei de 14 anos de idade. De acordo com as informações da Polícia Civil, o estopim para essa tentativa de homicídio contra esse garoto de 10 anos de idade teria sido uma partida de futebol. Os menores, no domingo, dia 7 de dezembro, estavam jogando futebol e ali eles tiveram um desentendimento entre esse indivíduo de 14 anos de idade, menor em conflito com a lei, e essa criança de 10 anos de idade. De acordo com testemunhas, esse menor de 14 anos teria então, naquele primeiro momento, saído do campo de futebol, teria ido embora. Em outro momento, já mais tarde, o pequeno João Miguel, na companhia de outros menores, eles estavam em um terreno pegando mangas. Foi aí que esse adolescente infrator surgiu. O João Miguel estava em cima do pé de manga. Assim que o pequeno João Miguel desceu, esse indivíduo o agarrou pelo pescoço e começou então a desferir vários golpes de faca. João Miguel tentou se defender, colocou a mão na frente, foi gravemente ferido. Estava o meu tio lá com eles no pé de manga, deixaram as crianças brincando, ele voltou para casa e aí esse rapaz pegou e desferiu esses golpes de faca. João Miguel saiu correndo de volta para casa, um chegou para avisar e ele desceu correndo para casa. Aí minha tia foi ao encontro com ele, mais o pai, e ele já estava todo perfurado já nessa situação aí. Ele sofreu perfuração nas costas que atingiu a coluna e até mesmo o pulmão, causando um grave sangramento. Ele teve uma perfuração na altura do pescoço, com a lesão severa. João Miguel foi levado imediatamente à UPA de Planaltina. Os pais de João Miguel, de acordo com as informações, o pai dele estava com ele no primeiro momento, junto com as crianças, os primos de João Miguel, nesse local. O pai então saiu, foi até a residência, ali mesmo nas proximidades. Foi nesse momento, nesse intervalo, que surgiu então esse menor em conflito com a lei. Ele aproveitou que o pai saiu de perto da criança, retornou ao local ali, então tentou contra a vida do pequeno João Miguel. E qual que seria a motivação, Felipe? A gente ainda não sabe o teu motivo do que levou o fato disso acontecer, Uns falam que foi porque briga de menino, desentendimento entre menino, mas o real motivo a gente ainda não sabe. E agora, qual que é a real situação do pequeno João Miguel? João Miguel se encontra ainda entubado, Ele está na UTI, ele passou por outra cirurgia ontem, teve uma pequena melhora do quadro que ele chegou aqui, mas o estado dele é grave ainda, corre risco de vida, E nós não temos mais notícia ainda dos médicos, Tem que aguardar. De acordo com o delegado que preside as investigações, o menor em conflito com a lei foi identificado, mas ainda não foi apresentado à delegacia. Eu fiquei sabendo que a polícia está empenhada em descobrir quem foi o autor que fez isso com ele, E a mãe do João Miguel, como é que você pode descrever ela pra gente? A minha tia está, desesperada. Ela já perdeu um filho com 15 anos assassinado. Ela não está tendo cabeça para raciocinar, nem para falar com ninguém. Ela está muito abalada com a situação. E as diligências seguem na tentativa de efetuar a apreensão desse menor em conflito com a lei. Familiares desse menor foram identificados, mas a família do menor agressor não manifestou o menor interesse em apresentar o menor para que o fato seja devidamente esclarecido. São tantos detalhes impressionantes nessa história que a gente não sabe nem por onde começar, Mas vamos começar pela idade dessas crianças. Um adolescente de 14 que tenta matar uma criança de apenas 10 anos. Vamos falar também da situação dessa mãe que já perdeu um outro filho adolescente para a criminalidade. Que realidade cruel! A mãe que acompanha o filho no hospital tem outros detalhes, como, por exemplo, a família do adolescente assassino que não quer entregar os pontos, não quer dar pistas e fazendo de tudo para que ele não seja encontrado pela polícia. E por aí vai. Mas vamos fazer o seguinte, o Ailton ele está no hospital, onde está o João Miguel, e a mãe, ela fez um desabafo depois do que aconteceu.
Eu vou pedir para o Ailton atualizar a gente sobre o caso. Você conseguiu conversar com ela aí, Ailton? Nicole, a mãe do João Miguel, né, a Karine dos Santos Mesquita, ela está extremamente abalada, né? Ela que já perdeu um filho, né, vítima de homicídio há aproximadamente 5 anos, ela não conseguiu conversar com a nossa equipe, não conseguiu conversar com ninguém, ela está completamente abalada, Nicole, mas ela gravou um áudio, né, falando um pouco da dinâmica do crime, como está o João Miguel, e ela gravou um áudio bastante emocionada, Nicole. Vamos ouvir esse áudio. Eu sou muito temente a Deus, né? E no meu momento de desespero, onde eu peguei o João Miguel no colo todo furado, né? Eu não poderia pensar em outra coisa a não ser pedir a intervenção de Deus na vida dele, né? Que Deus naquele momento operasse um milagre, porque o João Miguel já tinha perdido muito sangue, o João Miguel estava muito furado, né? Ele, para quem não sabe, vou relatar aqui um pedacinho para vocês. Ele sofreu uma facada na cabeça, aonde expôs o osso dele para fora, e nessa facada ele levou 14 pontos. Ele sofreu uma degola, ele levou 15 pontos. E ele sofreu uma perfuração também, uma facada, na parte das costas, aonde pegou um pedaço da coluna cervical e ficou entre o pulmão. E graças a Deus, né, não atingiu o pulmão dele. E ele sofreu uma na mão, que a da mão foi de defesa, né? Acho que era para pegar no rosto alguma coisa. E ele colocou a mãozinha, né? Mesmo pequenininha, a mãozinha dele. Mas ele conseguiu se defender. Ele conseguiu correr e eu fui de encontro com ele, peguei ele e levei para o hospital. Então a trajetória do Miguel foi chegar na UPA. Da UPA ele foi para o Sobradinho, onde ele passou por cirurgia. Sobradinho ele foi transferido aqui para o base onde nós estamos na UTI. É um pedacinho da trajetória do João Miguel, o que aconteceu, que eu estou contando para quem, né, tá meio por fora assim do caso. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor soprou a vida nele. E vamos continuar na luta, porque ele ainda continua entubado, ele ainda continua no UTI. Então vamos continuar orando, porque só Deus muda a vida da gente, muda a história, muda o quadro. É Deus quem reveste, né, a nossa história. Ailton, é muito cruel, Nicole, a realidade dessa mãe. Sim, Nicole, muito cruel essa realidade. Isso deixa a gente também assim bastante mexido, bastante comovido, né, Nicole? A notícia boa, Nicole, que a gente conseguiu apurar aqui é que o João Miguel não precisa mais da bolsa de sangue. Os médicos suspenderam o uso da bolsa de sangue. Os médicos conseguiram controlar o sangramento que o João Miguel estava tendo, Nicole. Ele continua sedado, tá? De acordo com as informações. Ele está estabilizado, mas ainda não está fora de perigo. Está estabilizado, não usa mais bolsa de sangue, mas ele ainda está em perigo. Agora, ele segue sendo ainda, né, observado, monitorado pelas equipes médicas. O João Miguel, Nicole, que travou uma verdadeira batalha pela vida. Ele, após ter sido atacado brutalmente por esse menor de 14 anos de idade, foi levado emergencialmente para a UPA ali de Planaltina. Devido à gravidade, foi levado para o Hospital Regional de Sobradinho, passou por uma cirurgia de emergência no Hospital de Sobradinho, informação que a gente conseguiu apurar aqui. Posterior a esse procedimento cirúrgico em Sobradinho, ele foi trazido para cá, para o hospital de base, onde passou por uma nova cirurgia, foi entubado, né, segue na UTI. E de ontem para hoje houve uma melhora no quadro do garoto João Miguel, que está estabilizado de acordo com os médicos, mas mesmo assim ainda não está fora de perigo, tá? E as pessoas doaram também, viu, Nicole? As pessoas atenderam o nosso chamado, várias pessoas compareceram aqui no hospital de base, fizeram doação de sangue, isso que é uma notícia
muito boa também. E agora a gente segue aqui na expectativa, torcendo para que o João Miguel consiga sair dessa situação, Nicole. Pelo menos isso, né, Ailton? O João Miguel conseguiu um atendimento, primeiro no hospital de Sobradinho, se não me engano, depois foi levado para o hospital de base, conseguiu fazer essa cirurgia, está tendo todo o apoio, todo o atendimento que precisa nesse momento, e isso é necessário, a gente sabe, para salvar a vida. Extremamente importante que esse atendimento fosse feito de forma rápida, conseguiu então uma UTI, graças a Deus, porque a gente sabe das dificuldades no nosso sistema público de saúde, então está sendo muito bem atendido. Isso seria mais um problema na vida desse garoto e dessa família, porque não tem como a gente contar um caso aqui como se fosse mais um acerto de contas, mais uma briga dentro de um campo de futebol que acaba em morte. Não, nós estamos falando, o que já é muito preocupante, só que fica ainda pior quando nós falamos de um adolescente de 14 anos, acabou de sair da infância, e matando, ou tentando matar, porque ele não conseguiu, uma criança de 10 anos dentro de um campo de futebol. O que era para ser um momento ali para que essas crianças pudessem praticar uma atividade física, um esporte, interagir, chupar manga depois, né? Conversar. Quem nunca, na infância e na adolescência, nunca brigou em um campo de futebol? Essas brigas são super comuns. Agora a gente vê nessa realidade, em um local, em tantos outros locais, aqui no nosso Distrito Federal, no nosso entorno também, nós estamos falando de Planaltina de Goiás, carentes de espaços de esporte, de lazer, de oportunidades para que essas crianças possam, então, sair e realmente ter um futuro, praticar um esporte, sejam incentivados para isso. E aí, nos poucos que tem, a gente vê que eles estavam ali no momento de lazer, estão de férias, as crianças jogando futebol em morte, aí a gente vai muito, muito além. A realidade em que essas crianças de muitas comunidades, de muitos lugares aqui do nosso entorno estão expostas desde muito cedo, isso fica escancarado nesse caso de violência extrema entre duas pessoas tão jovens, uma criança, envolvendo uma criança, onde uma criança é vítima, e fica ainda mais evidente, Ailton, quando a gente fala do caso, quando a mãe traz que perdeu um filho com apenas 15 anos, que foi degolado. Então não dá para a gente mostrar como sendo mais um caso de briguinha, de acerto de contas. Não é, gente, tem que ir muito além para descobrir o que falta para essas crianças ali. Por que as crianças estão entrando tão cedo no mundo do crime nessas regiões? Esse caso é absurdo. Esse caso deixa escancarado aqui na nossa cara de que as crianças, que algo precisa ser feito ali, seja na segurança pública, seja questões sociais, seja oportunidades na educação, oportunidades, alguém que olhe para que essas crianças, para que mães como essa aí, não continuem perdendo seus filhos para essa violência extrema debaixo do nosso nariz. Nicole, o que chama mais atenção aí, você pontuou bem, é importante essas políticas públicas, né, que para envolver essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, para que eles não escolham o caminho da criminalidade. A gente sabe que a vida é feita de escolhas, mas quando tem opções, boas opções, a gente torce para que elas sigam esses caminhos. Mas esse garoto aí, Nicole, pelo que eu entendi, pelo que eu conversei com o delegado Dr. João Mendes, que está presidindo esse caso em Planaltina de Goiás, eu fiquei assim bastante perplexo em perceber e nem ver que a família desse adolescente infrator está passando a mão na cabeça dele, Nicole, o que é assustador, o que é preocupante. O menor de 14 anos de idade tentou tirar a vida de uma criança de 10 anos de idade, a família tenta esconder esse menor, dando todo o apoio ali, criaram toda uma rede de apoio para esse adolescente infrator, para que ele não seja alcançado pelo braço da justiça. A gente sabe como é que funciona a lei aí para os menores, né? Mesmo assim, essa família tenta tirar esse menor ali da ótica, né, da polícia, para que ele não seja responsabilizado pelo seu ato infracional aí, né, que a gente tem que falar assim, ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, que está sendo amplamente investigado aí pela Polícia Civil de Goiás, que está trabalhando em conjunto com a Polícia Militar para tentar localizar esse menor infrator, Nicole. E será que a família não tenta percebe? Esconder esse menor aí das autoridades.
E será que essa família não percebe que esse menino, esse garoto, só está desse jeito exatamente porque tem alguém ali para passar a mão na cabeça dele? Crimes e crimes, a tendência é só piorar. Se ele não for apreendido agora, se não tiver a lição que ele merece agora, isso deveria começar dentro de casa, o próximo passo, meus amigos, o próximo a aparecer morto aqui no nosso DF Alerta é ele. Será que a família não percebe que está levando esse menor para a cova, entendeu? Se não deixar a polícia fazer o trabalho dela, a justiça fazer o trabalho dela, que a gente sabe que é muito branda, ainda é muito leve, mas que pelo menos ele possa sentir esse peso antes de ser o próximo a aparecer aqui no nosso DF Alerta morto, porque é essa a tendência, principalmente quando isso não começa em casa. E aí aqueles que apoiam, que incentivam jovens adolescentes no mundo do crime, quem acaba pagando o pato, quem acaba sofrendo, são as mães daqueles que perdem os seus filhos, que fazem de tudo para tirá-los do mundo do crime, para que eles não se envolvam com esse tipo de situação, mas que estão aí perdendo os seus filhos, como foi essa senhora que falou com a Ailton, a mãe do João Miguel, que está internado, que quase morreu com várias facadas num campo de futebol. Ela perdeu um filho aos 15 anos, degolado, ali em Planaltina de Goiás. Ou seja, uns pagando pelas escolhas dos outros, aqueles que querem o bem para os seus filhos, aquelas mães que fazem de tudo para manter os seus filhos ali perto delas, para que não caiam na criminalidade, apesar da realidade de muitos lugares ser difícil e acabar atraindo esses jovens cada vez mais cedo para o mundo do crime. Essa mãe fala ali com dor no coração, já perdi mais um filho, não quero perder outro. E por outro lado, nós temos a família de um adolescente de 14 anos que apoia a atitude dele mesmo quando ele é um assassino aos 14 anos, meu Deus. E se fosse o contrário, né, Nicole? Se fosse o contrário, certamente a mãe desse menor infrator estaria implorando para que a outra família apresentasse esse menor, né? Com certeza. Você disse muito bem, eles estão escondendo esse menor da justiça, estão escondendo esse menor da polícia, mas dos outros criminosos não, porque o caso do João Miguel repercutiu muito, chamou muita atenção e os próprios criminosos não aceitam esse tipo de covardia contra a criança, Nicole. Esse menor infrator aí, ele está correndo mais risco estando foragido, estando aí escondido, né, em Planaltina, do que recolhido aí, internado sobre a guarda, né, sob a tutela do Estado aí. Ele estando em liberdade, ele está correndo um sério risco. Essa família tinha que repensar aí e buscar apresentar esse menor para que ele seja devidamente responsabilizado e, claro, não passar a mão na cabeça aí de um criminoso dentro de casa.